Este segundo sarau filosófico trata sobre a questão da morte. Para artistas pode até ser muito fácil pensar e refletir sobre o assunto. Um poeta poderia muito bem dizer que a morte pode chegar quando a sombra vai ficando comprida, ou seja, no final da tarde. Mas para a gente, numa vida comum, será que nós pensamos e refletimos sobre a morte? Se alguém de casa disse não, bem, não foi esta a resposta que encontramos quando abordamos algumas pessoas no Parque José Afonso. Eu encaro a morte de uma forma muito natural. Para mim é apenas uma separação momentânea que a gente acaba reencontrando as pessoas depois. Eu tenho comigo muito isso, de que meus avós que já se foram, vira e mexe, eu sinto que eles estão perto. Não, é uma coisa muito minha. Então eu encaro de forma muito natural. Acho que o morrer é a mesma coisa que acontece toda noite quando a gente dorme e passa para o outro lado, só não existe o desligamento do corpo. É uma coisa muito simples. A morte acaba justificando a vida, ela dá uma perspectiva e dá dimensão à vida. Então a gente acaba encarando a morte sim como uma forma natural, algo que acontece, mas que dá o tom da vida da gente viver dos nossos dias, não como se fossem os últimos, e sim os primeiros. O primeiro dia do resto da minha vida. Então a gente acaba planejando a nossa vida, sabendo, claro, que ela vai ter um fim, e que esse fim vai ser o nosso desaparecimento. O projeto de Wolf Borges é o sarau filosófico com a ágora montada, ou melhor, uma praça ou um espaço que na Grécia Antiga as pessoas se apropriavam para discutir sobre diversos assuntos. É um tema polêmico, mas é um tema inevitável, né? É um tema que todo mundo tem uma certeza na vida, né? Que vai da vida vai para a morte. Então é um tema importante para a gente refletir sobre isso. E como a proposta do Ágora é a reflexão, nada mais importante do que um tema como esse, num ambiente leve como esse, que a gente pode trocar essas ideias, trocar experiências, como a gente teve a felicidade há 3 meses atrás de ter um tema também bacana, com a participação intensa das pessoas. Estamos aqui de volta então, vivendo o nosso Ágora. A médica Graça Mota e o psicanalista Antônio Coppi foram os palestrantes desta edição. A morte é vida. Podemos não saber de fato se o que planejamos para amanhã vai acontecer e se vai ser como esperado. Mas podemos afirmar sem medo de errar que a morte um dia vai chegar. Partindo dessa certeza é que o homem pode viver bem. É porque realmente nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com a morte. Como a gente não suporta olhar muito tempo para o sol, nós também não suportamos olhar muito tempo para a morte. E realmente nós temos dificuldade, isso é um medo muito grande que a gente carrega. Então hoje nós pretendemos trabalhar um pouco, né, sobre esse tema, né, e ver as implicações que isso possa ter na vida das pessoas. Porque se a gente tem uma dificuldade de aceitar a morte, a gente acaba também tendo uma dificuldade de viver o que a vida nos dá. Na plateia, muitos interessados sobre o tema, impressionou a consciência do público que estava ali, discutindo sobre a morte com uma vontade cada vez maior de aproveitar a vida. Nietzsche, um filósofo do século XIX, acreditava que quanto mais o ser humano se organiza na sua vida, mais ele deixa de viver. Nietzsche poderia facilmente pensar que quanto mais se nega a morte, mais se anula a própria vida. O eterno para o homem é somente a sua obra, a sua história. A morte faz parte do bom e velho caos. A vida e a morte sempre vai ser um tema muito sério, né? Porque envolve muitas outras coisas. E nós temos sempre que estar dando ênfase à vida. Se as pessoas elas focassem mais nas coisas boas, principalmente nesse evento, e deixassem para lá tantas outras coisas que não nos trazem nada, no sentido de estar somando, eu acho que vocês e todos os telespectadores seriam muito mais felizes se desse ênfase à vida. É difícil falar sobre morte num lugar tão bonito, né? Mas mesmo assim ela está conseguindo trazer aqui uma reflexão interessante, né? Eu acho incrível, eu adoro Poços, acho que aqui tem, em cada esquina que você vai, tem coisas interessantes para fazer. E eu acho essa iniciativa muito importante, porque não é só entretenimento. Acho muito interessante, porque falar sobre a morte nos dias de hoje, eu acho que até isso está esquecido, né? E eu vejo que para a gente ter uma vida de qualidade, é necessário ter no horizonte a morte. Porque a partir do momento que a gente sabe que a morte ela é certa, a gente passa a viver uma vida melhor, que é esquecido nos dias de hoje.